Dom Casmurro, capítulo 8, Dona Glória. Eu vou ler uma passagem no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais. Como ninguém taxou de má a boceta de Pandora, por lhe ter ficado a esperança no fundo, em alguma parte há de ficar. Aqui os tenho os dois, lembre-se que ele está falando do retrato do pai e da mãe dele, né? Aqui os tenho aos dois, bem casados de outra hora, os bem-amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida, continuaram um sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. São retratos que valem para os originais e continua descrevendo o retrato dos pais. A parte que me interessa aqui é: quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. E a caixa fatídica aqui, né, para deixar mais atual. Lembre-se que o Bentinho, que está falando conosco agora, e que escreve o livro inteiro, é o Dom Casmurro, né? Por que essa diferença? O Dom Casmurro não é aquele menino cheio de esperanças, cheio de planos, com o seu amor vivo, como o Santiago também, né? O Santiago, ele adulto. O Dom Casmurro é aquele cara que mora sozinho, não come mal, né? Vai ao teatro, tem amigos, mas ele tem essa melancolia profunda, né, dentro dele. E é claro que é a Capitu que é a base de tudo isso, né? Ele perdeu o seu grande amor. Às vezes, os bilhetes em branco e a caixa de Pandora perturbam o Dom Casmurro. Por que os bilhetes em branco perturbariam o Dom Casmurro? Primeira resposta: ele joga na loteria e às vezes ele não ganha, ou sempre ele não ganha, então isso perturba. Mas perceba, o dinheiro não é um problema para o Bentinho, né? Para o Dom Casmurro. Lembre-se que não só ele herdou uma grande fortuna, né, de sua mãe e de seu pai, grande fortuna mesmo, como depois ele trabalhou como advogado, ganhou o seu dinheiro. Então dinheiro não é o que lhe falta. E por que a caixa de Pandora perturbaria, né? E qual que é a relação disso com os pais dele? Lembre-se, no quadro que ele sempre tem à frente dele, ele tem o exemplo de um casal perfeito, um casal que ficou junto efetivamente até que a morte os separe, né? Não só isso, até depois de a morte os separar, a Dona Glória não quis mais ninguém. Então foi um amor que durou, digamos, até a morte dos dois, né? Então a Dona Glória foi fiel ao marido dela e ele a ela, não somente até a morte, ele até a morte dele, né? Mas ela até depois da morte dele. Lembre-se que ela sempre andava de preto, escondendo as suas graças, né? Escondendo a sua beleza, como que sempre de luto pelo glorioso, saudoso marido perdido. Bentinho não teve essa sorte. A Capitu traindo ou não, a Capitu tendo sido só uma coisa da mente dele ou uma coisa efetiva, ele não tirou a sorte grande. Ele comprou o bilhete,
digamos assim, até que desfrutou um pouco de um prêmio que ele pensou que tinha ganhado, aquele momento de felicidade dos primeiros anos de casamento, mas depois o bilhete dele veio em branco. Então ele não ganhou na loteria como seus pais ganharam. E por que a boceta fatídica, né? Por que a caixa fatídica de Pandora? Lembre-se, o que ficou na caixa de Pandora? Bentinho não está falando aqui de todos os males que escaparam. Esse não é o problema. Não é isso que perturba o Dom Casmurro, né? Não é as doenças, as pragas, a inveja, a raiva, a luxúria que se escaparam da caixa. Não, o problema, o que perturba o Dom Casmurro é o que ficou na caixa. O que perturba o Dom Casmurro é a esperança, né? Primeiro, perceba, numa mão você tem um bilhete em branco, né? O que é o bilhete em branco? A Capitu me traiu. Eu não vou ter sorte no amor. Na outra mão você tem, então, você tem a certeza aqui, porque você viu o bilhete e você viu que está em branco, e na outra mão você tem uma caixa com esperança dentro. E essas duas coisas, é claro que vão entrar em conflito. Sempre você vai ter essa frustração, mas essa frustração ela não consegue morrer. Por quê? Porque a esperança é aquilo que reaviva essa tua frustração. Imagine, você gosta de uma... Eu não sei se você teve essa experiência quando você era adolescente, mas você gosta lá de uma menina, de um rapaz. E se a menina, pelo menos comigo era assim, né? Se a menina olhasse pra mim e falasse, olha, Thiago, não tem chance nenhuma, machucava ali uns 2 meses, mas como eu conseguia não ter esperança, aquilo se passava, eu esquecia. Agora perceba, se com essa negação, né? Com esse fora que a menina me deu, eu tivesse uma caixa de Pandora ali, uma caixa fatídica, isso poderia ter o potencial de me torturar por anos. Então, o Dom Casmurro é aquele cara que ainda tem o bilhete em branco em uma mão e ainda tem a caixa fatídica em outra, né? Primeiro, com a própria Capitu, nessa dúvida que ele tem. A gente sabe que ele tem essa dúvida porque ele se esforça muito para se convencer, né? E o que o Dom Casmurro tenta fazer, quando a Capitu ainda estava viva, né? O que ele tenta fazer, até agora, na verdade, provando para si mesmo que ela traiu. Ele tenta largar a caixa de Pandora, largar a esperança, para que não torture tanto. Bom, mas a Capitu já morreu, mas mesmo assim ele continua com o bilhete em branco em uma mão e com a caixa de Pandora na outra. Por quê? Lembre-se que ele tem diversas amigas, então elas vêm e aí ele pega o bilhete e fala, e talvez essa vai preencher o vazio que a Capitu deixou. Talvez essa seja uma amiga à altura da Capitu, né? E não é. Então ele compra diversos bilhetes e todos eles estão em branco. Só que mesmo assim ele mantém a esperança. E quando esse jogo de esperança e frustração o enfada, ele levanta os olhos, né? Vamos lá. Quando a loteria e a Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles, para o meu pai e a minha mãe, que esses sim tiraram a sorte grande. E esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica.